Olá, amigos. Aqui estamos nós, Paulista Corporate, no coração da Avenida Paulista, no ponto mais emblemático da Paulista e de São Paulo, é claro, porque quando falamos de Paulista, nós estamos falando no centro nevrálgico de São Paulo. Aqui estamos no Conjunto Nacional, esse extraordinário complexo com escritórios, com lojas, com tudo que foi considerado o primeiro shopping center de São Paulo, porque ele é do final dos anos 1950 e começou a funcionar no princípio dos anos 1960. É, portanto, uma tradição de São Paulo, é um ponto emblemático de São Paulo. E nós estamos aqui com o nosso Paulista Corporate, em que temos o Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, com todos os seus cursos presenciais e também online, e híbridos, claro, tudo à disposição da nossa sociedade. Temos ainda a parte jurídica, HGA Advogados, com o querido colega e amigo Hélio Gustavo Alves. Aqui desenvolvemos a advocacia. Temos ainda o Instituto, que tem um pé aqui no Brasil e outro em Portugal, que é um Instituto de Graduação e Pós-Graduação. Enfim, temos um complexo de atividades, como já disse, tudo à disposição dos irmãos de São Paulo, do Brasil e do mundo. E hoje, nesse nosso podcast, estamos recebendo um querido amigo. Há muito tempo nós queríamos trazê-lo aqui, porque nós vemos nele um exemplo de cidadão, um exemplo da pessoa que honra o nome de cidadão, procurando defender a sua cidade, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Eu conheço há cerca de 20 anos, desde os início dos anos 2000, quando ele passou a integrar a nossa Sociedade Amigos da Cidade. Sociedade Amigos da Cidade, é bom lembrar, foi fundada em 1934, 25 de janeiro de 1934, por um grupo de idealistas e de pessoas com amor com a cidade de São Paulo, liderados por Prestes Maia, que foi, sem dúvida, um dos maiores prefeitos que São Paulo já teve, um homem visionário, cujas obras daquela época estão até hoje válidas aqui na nossa cidade. Pois bem, esse amigo com quem vamos conversar é Jorge Guerreiro. Como está, Jorge? Tudo bem? Olá, JB. É uma satisfação estar aqui com você, e meu amigo de longa data e um mestre que me ensinou muitas coisas interessantes. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito interessante, muito agradável, e vamos falar sobre muitas coisas interessantes. A começar pela nossa cidade de São Paulo. Como eu disse, você, desde o princípio dos anos 2000, participa da nossa Sociedade Amigos da Cidade. É um grande colaborador. Mas, além disso, você criou uma instituição com o mesmo propósito, de preservar os valores, os símbolos de São Paulo, que chama-se exatamente Preserva São Paulo. E depois, mais recentemente, na região em que você está atuando, no momento, você criou uma outra instituição voltada para a preservação de emblemas, de símbolos, de valores, que é Viva Faria Lima. Eu tive a oportunidade de estar lá, dirigir a cerimônia com muita satisfação, e entre os presentes, foi aquele que levou a palavra aos que ali estava um outro amigo de longa data, José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta e, consequentemente, da nossa TV Cultura. Bem, você está agora enfrentando um novo desafio. Exato. E vamos falar sobre ele. Que desafio é esse? O que levou você a levantar uma nova bandeira? Um desafio tanto, JB. Eu sou candidato a deputado federal, a minha primeira candidatura, e estou com ideias novas, propostas novas, estou muito animado, estou recebendo o apoio de muita gente bacana e tenho certeza de que vai ser uma cruzada muito profícua e que vai dar bons resultados. Espero lá em Brasília fazer um bom trabalho em defesa do nosso Estado.
Perceberam, é candidato a deputado federal. Portanto, quer levar para Brasília suas ideias e seus ideais. Eu estive em seu comitê mais de uma vez e fiquei muito impressionado, porque é muito bem localizado, muito bem organizado, muito bem frequentado. Aliás, eu estive inicialmente quando foi inaugurado esse comitê e pude perceber o interesse de pessoas importantes que lá estiveram. Como é que tem sido o andamento da sua campanha? Olha, estou bem animado, JB. A recepção que nós estamos tendo está sendo muito positiva. Em todos os lugares que eu vou, a população me recebe com muito carinho, ouve com atenção minhas propostas e se interessa por elas e apoia as minhas propostas. Porque realmente eu estou trazendo propostas inovadoras, diferentes da maioria dos candidatos. Então eu acredito que esse entusiasmo da população vai se traduzir num ótimo resultado no dia da eleição. É uma coisa que você disse e que eu posso comprovar, a aceitação. Você esteve comigo na palestra que fui fazer, treinamento, que fui fazer para a Corporação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E quando falei a seu respeito, e principalmente do objetivo que o leva a se candidatar, a empolgação foi grande, porque você leva uma ideia diferente. Você vai ser um deputado federal diferente a partir da maneira como você vai se comportar. Por favor, qual é? Perfeito, JB. A minha ideia é de ser o primeiro deputado voluntário da história do Brasil. O que é um deputado voluntário? Na verdade, eu estou continuando o trabalho voluntário que venho fazendo há anos aqui na cidade, juntamente com você e com outros colegas. Esse trabalho é um trabalho não remunerado, é um trabalho em que eu me ofereço à disposição da cidade para lutar em defesa de valores, de ideais, de causas. E vou continuar esse trabalho em Brasília como? Eu, em primeiro lugar, vou abrir mão de todos os privilégios que um deputado recebe, e não são poucos. Todos nós sabemos que o deputado recebe verba de gabinete, auxílio moradia, apartamento funcional, isso, aquilo outro, e acaba se tornando um fardo enorme para o cidadão pagar tudo isso, multiplicando por centenas de deputados e senadores. São muitos privilégios e acho que a população não concorda com isso. Em primeiro lugar, eu quero abrir mão desses privilégios e vou mais além. Eu vou abrir mão do meu próprio salário de deputado. Opa! Sem salário? Sem salário. E como é que você vai se manter lá em Brasília? Boa pergunta, JB. Eu tenho condições de me manter em Brasília, claro, sem luxos, modestamente durante 4 anos. Já fiz os cálculos. Claro que eu vou sair mais pobre de lá do que quando eu entrar lá. Mas eu tenho condições para tanto. Aliás, como voluntário também, eu já contribuí muito com várias entidades. Quer dizer, não é um fardo extremamente pesado para mim. Mas eu consigo fazer isso. E eu acho que muita gente lá em Brasília também teria condições de fazer a mesma coisa, né? Eu não sou contra receber salário. Um deputado, um político receber salário. Mas acontece que os salários lá são exorbitantes. Um deputado recebe quase 30 mil de salários, fora outros penduricalhos aí, que acabam elevando enormemente o custo de um deputado para a população. Eu não concordo com isso. E eu acho que o deputado, o político, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que ser o primeiro a fazer um sacrifício. Hoje em dia, quem se sacrifica é a população. E né? como? E como, né? O povo está passando necessidade, desemprego, inflação, problemas na saúde e na educação, enquanto que os políticos passam muito bem, obrigado. Isso não está certo. Eu acho que quem está em cima tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E eu quero dar o exemplo de uma pessoa que está disposta a abrir mão dos privilégios, a abrir mão do próprio salário em prol do bem comum. Essa é a minha finalidade. Bom, temos aí algumas derivações sobre o que comentar. A primeira delas é que é bíblico o salário. Jesus disse, e São Paulo repetiu, é digno o obreiro do seu salário. Observem, é digno o obreiro do seu salário. Para por aí. Esses penduricalhos não estão biblicamente previstos e são um exagero. Convenhamos que ter motorista, ter todo o combustível garantido, ter verba para tudo quanto é imaginável é um absurdo. Seria muito racional reduzir isto a alguma coisa módica, cabível, de tal maneira
que o parlamentar tivesse como viver dignamente e como desempenhar a sua função. Isto é um ponto. O outro ponto é quando você fala de servir a população, prestar um serviço. Essa é a verdadeira política, a arte do bem comum. Exato. É preocupar-se com os outros e não preocupar-se exclusivamente consigo ou com o seu grupo. E lembra que entre os gregos, responsáveis pelo surgimento do espírito da democracia, demos, povo, conjunto, grupo, eles tinham duas figuras bem marcadas. A primeira era do politikos, que era aquele indivíduo voltado para a polis, para a cidade, para o Estado, que se preocupava em fazer o melhor para a sua comunidade, fosse a cidade e Estado, como era comum entre os gregos. Politikos. O outro era o idiotes, aquele que se preocupava com o próprio umbigo, que procurava cuidar só do seu bem pessoal, do seu bem individual, e que se danasse o resto. Ou como diz por aí, que se dane o mundo, que eu não chamo Raimundo. Pois bem, hoje nós temos no Brasil muito poucos políticos. Temos muita gente que poderíamos chamar de idiotez, idiotá também, porque se preocupa só consigo mesmo. Poderia se preocupar consigo? Sim, por que não? Mas sem perder a visão da sua missão como parlamentar, como homem público, de levar também o benefício para a sociedade. Eu vejo que você está no rumo certo, tanto no rumo religioso, espiritual, como no rumo filosófico. Eu sei que você tem alguns projetos. Eu gostaria que enunciasse algum que você julga bastante interessante e oportuno para aqueles que estão assistindo ao nosso podcast. Pois é, JB, eu me preocupo muito com a situação da população. Está muito desamparada. E eu tenho alguns projetos justamente que vêm ao encontro disso, em prol da população mais carente, mais necessitada e que precisa do apoio do governo. Por exemplo, eu tenho um projeto para pacientes com câncer. O câncer é uma doença terrível. Muitas famílias aqui no Brasil têm um parente que tem essa doença e que precisa de cuidados intensos, especiais, e muitas vezes elas até têm que deixar de trabalhar para poder se tratar. Meu projeto é que todo paciente de câncer aqui no Brasil receba uma ajuda financeira do governo, que seria de um salário mínimo. Isso já vai ajudar um pouco essas pessoas a terem um pouco mais de tranquilidade para poderem enfrentar a sua doença e tratar a sua doença com mais dignidade e com mais tranquilidade financeira. Esse é um dos meus projetos, mas com quem eu tenho mais carinho, pelos quais eu tenho mais carinho. Eu também tenho um outro projeto também de apoio a pessoas que têm alguma deficiência que as impede de ter uma independência, de viver sozinhas, que precisam de cuidados especiais, né? São muitas, hein? Muitas. Pessoas com demência avançada, né? Pessoas que uma situação que às vezes elas estão acamadas e precisam de cuidados intensivos 24 horas por dia, e muitas vezes a família não tem condições de pagar um cuidador. Então, aliás, cuidador custa caro. É um serviço necessário, é um serviço digno, é um serviço humanitário, mas naturalmente tem os seus custos. São profissionais de grande qualidade. Exatamente. Profissionais essenciais, né? E que prestam um serviço indispensável à sociedade, mas que não têm o devido reconhecimento. Então, esse meu projeto, ele vai resolver dois problemas. O primeiro problema dessas famílias desamparadas, que não tem como cuidar dos seus parentes, que muitas vezes tem que trabalhar, e o parente fica sozinho, e como é que fica? Então, tendo um cuidador lá, elas vão ter muito mais tranquilidade também, vão poder trabalhar, vão poder ter a sua vida, e com o familiar sendo cuidado por um profissional especializado. E outro problema que vai ser solucionado, em parte, claro, né? A questão do emprego, vai dar emprego para milhares de pessoas, né? Que atualmente o desemprego é um dos grandes problemas do nosso país,
Então, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Vamos fornecer milhares de empregos e vamos cuidar dessas pessoas que precisam de assistência, precisam de apoio e que muitas vezes estão desamparadas. Um outro projeto também que eu gosto muito, pelo qual tenho muito carinho, é um projeto para dar uma assistência para moradores em situação de rua. Grande problema, grande necessidade, alguma coisa que deveria merecer uma atenção especial dos governantes. Sei que o problema não é de fácil solução, mas envolve seres humanos em uma situação muito precária. Mas eles não querem sair de lá. Não é assim. Muitos querem sim, mas não têm oportunidade. Volta e meia, vê-se em alguma reportagem alguém que saiu de lá e está trabalhando, ou seja, validou a oportunidade que lhe foi dada. Então, o governo tem que se preocupar com isso. E os parlamentares poderiam sugerir muitas medidas e você está com uma delas. Perdoe interromper, mas era necessário fazer isso à parte. Claro, JB, à vontade. Esse projeto se chama Famílias Acolhedoras. Os moradores em situação de rua estão passando por um sofrimento terrível. Ainda mais com esse frio que temos passado aqui em São Paulo. Frio, fome, doenças, abandono, sujeira. Isso é uma situação desumana. Até uma pessoa com coração de pedra fica embevecida com a situação dessas pessoas. Temos que resolver isso. É uma situação que se agravou muito com a pandemia. Hoje em dia temos muito mais moradores em situação de rua do que há 3, 4 anos. Então esse projeto Famílias Acolhedoras, no que consiste? Uma família que se disponha a receber em sua casa um morador em situação de rua vai receber uma ajuda financeira do governo, que eu calculo em um salário mínimo. Então, mais uma vez, 2 problemas vão ser resolvidos de uma vez só. Essas pessoas em situação de rua, elas vão ser acolhidas nessas casas por famílias dispostas a acolhê-las, a cuidar delas, a apoiá-las. Em troca, essas famílias recebem um apoio financeiro, que é uma coisa também que, hoje em dia, muitas famílias estão precisando de uma ajuda financeira. Então, resolvemos 2 problemas de uma vez só. 2 problemas sociais, o dos moradores em situação de rua e o das famílias que precisam de alguma assistência financeira. Acredito que esse é um problema que não vai resolver o problema, que é um problema muito grave, né? Mas que vai amenizar um pouco essa situação terrível de milhares de pessoas que estão sofrendo nas ruas. Sem dúvida. É necessário que nós, como cidadãos, como sociedade, façamos a nossa parte. Mas não adianta fazermos a nossa parte se não houver por parte dos governantes, por parte do poder público, a acolhida a isso e também o cumprimento daquilo que lhes é devido, que lhes é atribuído. Se nós somarmos os esforços da sociedade civil com o poder público, certamente resolveremos. Porque é uma coisa que tenho dito sempre em relação a alguns problemas. O que falta é vontade política. Perfeito. E quando essa vontade política existe, os meios, sem dúvida, surgem. Mas nós falamos que você é candidato, entramos em algumas das suas bandeiras, mas não falamos o seu número e o seu nome como candidato. Jorge Guerreiro, deputado federal 7071. 7071 é o meu número. Aí está, 7071. Se você estava à procura de alguém que pudesse realmente empalmar as bandeiras da autenticidade, da verdadeira política, aqui está alguém. E há mais, eu posso testemunhar. Porque uma coisa é fazer uma campanha política, não estou fazendo campanha política. E outra coisa é dar testemunho, é avalizar alguém que você conhece e sabe que vai realmente ser decisivo no nosso parlamento. Eu tenho a certeza de que se levarmos Jorge Guerreiro para lá, ele será um exemplo, um estímulo para muitos outros. Nós temos 513 deputados. Muitos deles têm boa intenção, mas não vai além da boa intenção. Está faltando uma motivação, está faltando um exemplo, está faltando um incentivo. Então, compete a nós, como sociedade, como pessoas, como cidadãos,
projetar os bons exemplos e levar pessoas de bem a ocupar cargos em que possam realmente atuar em favor da sociedade. Volto a dizer, dou o meu testemunho de alguém que o conhece há bastante tempo, há 2 décadas pelo menos. Suas palavras, suas considerações finais nesse nosso podcast. JB, muito obrigado por essa oportunidade. Tenho certeza de que muitas pessoas vão conhecer um pouco mais sobre minhas ideias, sobre a minha vida, e vai ajudar elas a formar a sua posição sobre os seus candidatos. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o seu trabalho maravilhoso, o trabalho da sua família, de Dona Guiomar, que são pessoas especiais e que têm feito um trabalho tão bonito em prol da cidade, em prol da sociedade. E é um privilégio estar aqui e espero estar aqui em outras oportunidades, dessa vez eleito, conversando sobre meus projetos, minhas ideias e melhorias para a cidade, para o estado de São Paulo e para o país. Muito obrigado, nós é que agradecemos e saibam de uma coisa a mais. Ele tem os princípios cristãos, portanto, defesa da vida, defesa da família, defesa dos valores pátrios, defesa de uma educação séria, com apoio aos professores, ao sistema de educação e incentivo aos alunos. Por tudo isso, lembrem-se, 7071, na sequência, Jorge Guerreiro. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença conosco. Um abraço, JB.